Olá, que bom que vocês estão aqui conosco. Esse nosso primeiro encontro online. Eu fico muito feliz em poder ter uma aproximação maior com vocês todos, tá? Sempre me coloco à disposição, acho que o diálogo é fundamental e a troca também. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, né, quando vocês quiserem fazer alguma intervenção, né, eu estou sempre à disposição. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa matéria, né, que nós vamos atuar, né? Primeiramente, eu vou enfatizar que o serviço social, ele atua, né, dentro da próprio conteúdo que é dado na unidade, fica bem no foco que o serviço social atua na divisão sociotécnica do trabalho, com foco nas políticas sociais e na intervenção frente às questões sociais. Atualmente, a gente sabe que as nossas questões sociais são exigem de muitas coisas para que aconteçam, para que se resolvam, né? Para que as coisas fluem. E o planejamento acaba sendo um instrumento técnico-político essencial para a prática profissional, né? É importante que haja uma análise crítica da realidade e faça uma articulação com o projeto ético político da profissão, né? O assistente social formulando a execução de políticas públicas, planejando, envolvendo planos, programas e projetos, e deve, mais uma vez, considerar o contexto histórico, político e social, ok? Principalmente considerando as questões que o neoliberal traz e o avanço do terceiro setor, que uma coisa está ligada à outra, né? Então, a ação do serviço social, ela atua no planejamento, né? Fazendo uma leitura crítica da realidade nessa disputa, nessa tensão que o capitalismo provoca, né? Com isso, nós temos que ter uma visão crítica, né? Da importância de fazer um planejamento sempre com desdobramento crítico, com um projeto para que seja algo detalhado e assertivo. Um dos modelos principais é o planejamento participativo e o planejamento estratégico. O planejamento participativo, ele surgiu por volta dos anos 50, né, e está seguindo até hoje, foi até inserido pela ONU como uma forma de conhecer a comunidade. É um processo de construção, de conhecer o sujeito e promover o quê? A participação, né? Promover é conhecer as demandas daquela comunidade, dos sujeitos que nós atuamos, né? Para diminuir as injustiças sociais, né? Isso, a única forma é através da participação, é você ouvir o sujeito, você ouvir a sua população, não ficar na posição que sabe tudo. Então, isso é muito importante, né? O planejamento participativo é o que a gente deve se aprofundar para a gente ser muito apto a lidar com isso. E o planejamento estratégico, né? Que é o modelo contemporâneo, quer dizer, muito utilizado pelo meio empresarial, né? E ele é utilizado também para garantir, sendo um agente transformador, né, com objetivos e metas a serem alcançados. Já tem alguma coisa determinada para onde quer chegar. O participativo vai depender das demandas da localidade, da comunidade. O estratégico, ele já sabe aonde ele quer chegar e ele vai criar alguns mecanismos, algumas ferramentas para que alcance aquele objetivo, né? Então, depois a literatura que tem na própria unidade deixa isso muito mais detalhado. Então, dessa forma, elaboração de planos, programas e projetos é fundamental para mobilizar os recursos e as pessoas, adotar uma construção coletiva envolvendo todos os atores sociais, todos que fazem parte da situação, né? E sempre considerando, mais uma vez, o contexto histórico, né? Conclui-se, então, que a assistência social tem sido cada vez
mais chamado a atuar nessa área, o que ressalta a importância de compreender o processo de planejamento e suas diferentes formas de aplicação. Marilda Yamamoto, né, coloca bem que a questão política, né, a questão de como os indivíduos devem superar, né, as questões sociais, as questões que impedem para o seu desenvolvimento. Yolanda Guerra também enfatiza a importância do planejamento com as suas técnicas, os seus instrumentos para transformar essa realidade, com uma metodologia técnico-operativa e política. José Paulo Neto também precisa ter essa competência para negociar e defender e alcançar aquilo que é importante para a população, importante para o público-alvo, né? E convertendo isso em projetos de trabalho que visem a transformação social, que vise a autonomia do sujeito. No entanto, sujeito político, sujeito social e sujeito pessoal, como, né, ele em todas as suas dimensões, ele alcança a sua autonomia e emancipação. Sendo assim, para fechar, o planejamento é um dos instrumentos mais importantes para o serviço social, pois permite a reflexão e análise da realidade em que se atua. Dada a realidade do desmonte das políticas sociais, é vital que o planejamento no serviço social seja pautado na defesa de uma sociedade mais igualitária, no fortalecimento do projeto ético-político da profissão. O planejamento deve ser crítico e dialético, considerando as conjunturas e as diversas formas de prática profissional para garantir a efetivação dos direitos sociais. Bem, a gente se encontra da próxima vez. Foi um prazer falar com vocês, né? Vamos continuar o contato, né? E vamos firmar. E vocês tiverem alguma dúvida, me coloco à disposição, ok?